E ao meu lado direito, o Martim Almeida Sampaio, advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Doutor, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Benê, boa tarde a vocês de casa que estão nos vendo, nos seguindo, nos escutando. E obrigado por essa oportunidade de poder debater com uma pessoa de tão alto nível, tão alto gabarito que é o Benê. Nessa questão da boate de Orlando, esse terrorista, né, não é um caso de violência, ele é um terrorista, né, ele utilizou uma arma de fogo para esse ataque. Então a culpa é da arma de fogo que foi utilizada. Né? Então eu costumo brincar, se fosse um carro-bomba, então vamos falar em restringir a utilização de carro. Então o que a gente realmente precisa é aprofundar, né, nos motivos reais desses casos acontecerem, né, e não no fato de um objeto ou outro objeto ter sido usado para esse fim. Este ou outros eventos poderiam ser evitados ou minimizados se não houvesse uma circulação tão grande de armas pelo mundo. Evidentemente que esse caso, esse que nós estamos falando, aquela pessoa tomou uma motivação ideológica. Ele o faria com ou sem armas, restringindo. São 60 mil homicídios numa forma geral, né? 70% deles com a utilização de armas de fogo no Brasil. Né? Um número que é absolutamente assustador, né? Completamente inaceitável, né? E que a gente percebe, a gente vê muito claramente que desde a introdução, desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento no Brasil em 2003, né, a gente não teve melhora nenhuma com isso. Né? O Estatuto que chegou com a proposta de melhorar a fiscalização, melhorar o controle, né, e reduzir a criminalidade violenta, não passou nem perto disso. Né? Ele é muito eficaz se você, hoje ou amanhã, resolver que você quer ter uma arma, você precisa de uma arma na sua casa, você vai encontrar uma dificuldade enorme, muitas vezes impossível de suplantar, principalmente para aquelas pessoas que são mais pobres e que estão fora dos grandes centros urbanos, o que é pior ainda, o que é mais grave ainda. Então, o Estatuto do Desarmamento para o Brasil não trouxe qualquer tipo de benefício. No Brasil há uma grande concentração de renda. Até mesmo um suspeito, Marc Piquet, que é um pensador francês, economista francês, ele fala: o Brasil, pelos dados oficiais que começaram a ser liberados a partir de 2014, o Brasil é o país que mais concentra renda no mundo. A concentração de renda tem um efeito colateral, que é a criação de pessoas, de bolsões de pessoas, e muitas delas, que nunca chegarão ao mercado formal de trabalho. Ora, eles nunca vão ter emprego, não terão educação e acabam sendo excluídos da sociedade. Esse é um caminho para a marginalidade. Isso que se caminha para a marginalidade. O que a gente tem que combater, a causa estruturante dessa violência, é a renda. A gente tem que atacar a questão da renda. Você simplesmente dizer, não, a pobreza traz criminalidade, eu continuo vendo com um enorme preconceito. Não se trata de preconceito, não é enfrentar a realidade, que é o seguinte: onde você tem concentração de renda e você não tem acesso ao mercado de trabalho, você cria uma classe social que Marx, em 1848, denominou o lupenproletariado, pessoas essas que nunca vão enfrentar o mercado de trabalho formal, que por gerações estão vivendo a rua, que não têm alternativas, e aí acabam tendo um contato muito próximo com a criminalidade. Isso é uma causa estruturante. Se você está afastado do mercado formal de trabalho, está afastado do mercado da educação, saúde, lógico que você vai delinquir. Os índices de delinquência nos bairros periféricos de São Paulo são maiores que aqui no centro. Discordo mais uma vez. Né? Primeiro que utilizar Marx, né, já é algo absolutamente complicado. Né? Continuo dizendo, né, o que você vai ter nesses bolsões é uma porcentagem muito semelhante de pessoas que escolhem delinquir, que escolhem o caminho da criminalidade, muito semelhante aos bairros mais ricos, mais abastados. A diferença é que quem está nesses bairros mais ricos, ele vai usar o seu cabedal de conhecimento, o seu instrumentário para o tipo de crime que ele vai escolher. Ele não vai colocar um fuzil no ombro e sair desfilando pelo condomínio para tomar a boca de fumo da outra pessoa. Não, ele vai fazer gestão fraudulenta, ele vai fazer corrupção ativa, corrupção passiva. É a opinião de muitos ouvintes aqui. Eu quero uma arma para me defender. As pessoas pensam o seguinte: já que o poder público, a segurança pública, ninguém consegue combater os bandidos, então eu quero uma arma para me defender. O que o senhor pensa? Compreendo isso, mas eu acho que você deve guardar seu dinheiro, gastar seu dinheiro, investir seu dinheiro em coisas melhores do que uma arma. E você deve forçar, através de uma ação política organizada, que a segurança pública funcione efetivamente. Se hoje nós temos uma polícia militar do Estado de São Paulo, que é uma polícia altamente preparada, ninguém tem dúvida disso, você pode ter críticas à polícia, mas não diga que são incompetentes, não são. É altamente treinada, é altamente preparada. Elas são mortas por marginais. Se essas pessoas que são profissionais vivem o confronto, atiram todo dia, são treinados e vivem, e muitas vezes se você digitar agora a palavra no Google, policiais mortos quando não estão em serviço, vai aparecer
milhares de referências, ou seja, pessoas preparadas que reajam a um assalto que sabem usar arma. Em qualquer polícia do mundo, a primeira orientação em qualquer manual é: não reaja a assalto, não faça isso. Primeiramente, essa ideia de que a polícia de São Paulo, ou qualquer polícia brasileira, é altamente capacitada na utilização de armas de fogo, não é verdadeira. Bom, né? aí fica por sua Nós conta. temos, por minha conta não, isso aí eu fica... tenho, né? Nós temos uma deficiência gigantesca no treinamento com armas de fogo na polícia, não só de São Paulo. A polícia de São Paulo ainda é a menos grave, mas nós temos aí estados onde um policial é treinado com 50 tiros. No momento que ele se forma, ele nunca mais atira. Né? Segundo, você tem policiais que morrem ao tentar reagir ou ao reagir? Tem policiais. Mas há uma leva gigantesca, milhares de policiais que escapam todos os anos de morrer porque estavam armados, reagiram e saíram ilesos. O problema é que isso não vira notícia. E aí fica parecendo que a arma nunca serve para defesa. Né? Terceiro ponto, essa ideia do não reação é uma ideia completamente falaciosa e perigosa. Por quê? Por quê? Eu explico. Pelo seguinte, quando eu digo para você, eu, Estado, digo, olha, não reaja, porque senão você vai morrer. O que eu estou fazendo não é defender você. O que eu estou fazendo é justificando o bandido. O que eu estou dizendo na cabeça do bandido é o seguinte: se o próprio policial, se o próprio delegado, se o próprio secretário de Segurança Pública disse que você não pode reagir, como assim você reagiu para mim? Pum, eu te mato. Como aconteceu há pouco tempo atrás na Bahia, onde um marinheiro foi assassinado a facadas, e o criminoso, ao ser preso, primeira coisa que ele disse foi: todo mundo sabe que não se deve reagir. Ele reagiu, matei mesmo. Mesmo que com isso eu trouxesse mais risco para mim, ninguém tem nada a ver com isso. Muito menos o Estado, que é absolutamente incompetente para defender qualquer um de nós. Aliás, não existe Estado no mundo que seja capaz de defender 24 horas por dia um cidadão. O criminoso, ele vai procurar uma forma e ele vai conseguir uma forma de se armar. Né? E não precisa ser necessariamente com armas de fogo, mas ele consegue. Mas é um discurso liberal, é um discurso que leva em conta que o Estado está falido e o Estado não vai fazer nada por nós. Muito popular esse discurso nos Estados Unidos, em alguns rincões dos Estados Unidos, mas eu ainda acredito que o Estado, embora esteja falido, ele é pago por nós, contribuintes, nós temos que ter uma consciência de contribuinte. E obrigar que o Estado cumpra a sua obrigação, e assim tem sido. A Noruega, a Escandinávia é um exemplo, a França é um exemplo, a Inglaterra é um exemplo, porque é dever do Estado a segurança e zelar pela nossa vida, o direito básico, o direito fundamental, a dignidade humana, a vida. E como que... O Estado é garantidor individualmente da sua segurança? Ele deveria ser. Se não é, é uma falha dele. Diga um caso concreto. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um rapaz assassinado por um egresso, por um fugitivo da Justiça do Rio Grande do Sul, foi assassinado. A esposa dele entrou com ação contra o Estado, pedindo indenização, porque o Estado deveria garantir que ele estava preso. Deixa eu acabar. Isso aí foi negado, dizendo que o Estado não tem obrigação e é incapaz de proteger individualmente cada cidadão brasileiro. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Estado brasileiro a indenizar uma família que um preso se suicidou dentro da penitenciária. Porque é responsabilidade do Estado. É um preso. Não uma vítima. Mas é preso. Meu senhor, agora estou eu falando. Agora estou eu falando. Está rindo ainda. O senhor está rindo. Não, estou rindo do senhor. Eu gozado, eu não consigo rir do senhor porque eu tenho piedade intelectual de uma pessoa que faz uma afirmação dessa. Todo cidadão com preparo, né, tem que ter o direito, tem que ter a liberdade, mais do que isso, de ter uma arma de fogo para sua defesa. E o Estado não pode negar esse direito, né? Porque a verdade é o seguinte: quando um criminoso meteu o pé na porta da sua casa, não adianta chegar para ele e falar: olha, de acordo com a Constituição, o Estado tem que me proteger, porque ele não vai te proteger. Ponto final. A verdade é essa. Infelizmente é essa. O mal está lá fora. Há pessoas ruins, há pessoas cruéis, prontas para fazer o que quiser com a sua família. Então, aquele cidadão que se acha preparado, que se acha com o direito, com a liberdade de defender sua família, tem que ter esse direito respeitado. É só isso que nós estamos lutando. E os Estados Unidos, que prega isso, e vários estados norte-americanos pregam isso, sequer reduziram a taxa criminal. Pelo contrário. Qual estado? Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo. Não, estamos falando de criminalidade. Não, o senhor disse, estados não reduziram. Qual estado? Estado Texas, por exemplo. Não reduziu? Não reduziu. Não, ele saiu da década Não reduziu. Vou dizer dados. Ele saiu da década de 80 de 12 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje tem 4,8 homicídios. Isso não é redução? De quem que são? matemática De é essa? dados, Texas?
Que matemática é essa que tem 2 milhões que não leva em conta, tem 2 milhões de cidadãos presos norte-americanos nas cadeias? 2 milhões de bandidos presos pagando suas penas por 2 milhões, e a população armada. Se eles cometeram um crime, eles têm que estar presos. Por isso que reduziram o número de estupros desabou no Brasil, o número de... No Brasil não, nos Estados Unidos, o número de homicídios desabou nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. E, obviamente, a população carcerária subiu porque os bandidos estão sendo presos. Diferente do Brasil, que continua com essa leniência com bandido, nessa visão marxista de que bandido é um coitadinho, uma vítima da sociedade, ou seja, ele é minha vítima, a sua vítima, é vítima do seu pai, da tua mãe, aquele que ele ataca. Né? E a gente continua exatamente por esse discurso que o doutor, isso com todo respeito, com esse discurso marxista de esquerda que o doutor propõe, que a gente chegou Mas até lá aqui eles não com falham 60 nas homicídios. fronteiras também? Falham, lógico que falham. Nenhum país do mundo não falha na fronteira. Até a Inglaterra, que é uma ilha, não consegue impedir 100% das armas entrando ilegalmente. Nós temos a França, que tem uma restrição gigantesca para armamento, para circulação de armamento, onde sequer tivemos essa noite 2 policiais assassinados a facadas, porque o policial lá ele não anda armado fora do serviço dele. Né? E você teve lá o ataque ao Bataclan, com mais de 100 mortos, né? O ataque com terroristas, mais uma vez, muçulmanos. É um discurso de direita, conservador, cujo ápice foi Adolf Hitler, que resultou na morte de 70 milhões de pessoas. Sim, nas guerras. Marx, com 100 milhões de mortos. Bonzinho é campo de concentração, foi bom o campo de Hitler concentração. não era de direita, doutor, desculpa, não Partido era. Socialista Alemão. Não era de direita. Então, Hitler era comunista. Não, Hitler era de esquerda. Não, era de esquerda? Partido Trabalhista Socialista Alemão. Senhor, tá certo. O senhor precisa aí... Eu acho que eu sugeriria que o senhor estudasse um pouco mais, que o senhor vai passar vexame ao falar um tipo de coisa desse nível. Beleza. Mas tudo bem. Isso assustava. Cuba, Venezuela, assustava. Esse é o discurso, assustava. São regimes conservadores, né? Esse é o discurso. Eu conheço fascista de longe. Bateu o olho, eu conheço. É impressionante. O senhor me chamou de fascista, doutor? Não, eu estou dizendo que eu conheço. O senhor me chamou de comunista, ué? Qual o problema de chamar? Eu falei marxista. Não, que marxista? E como é que o senhor chamaria uma pessoa de extrema-direita? O senhor não sabe disso? Eu sei muito bem. A extrema-direita é fascista? É um dos fascismos. Então, nazista, você prefere nazista? É mesmo? É. O senhor está me acusando de nazista? Não, eu estou falando, você falou eu falei, eu dei opções. Se você O senhor está dizendo que eu sou fascista no ar, é isso? O senhor me falou nazista? que eu sou comunista? Não, eu estou falando que existem ideologias de extrema-direita. Então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Para encerrar, gostaria de lembrar quem criou o primeiro Estatuto de Desarmamento do mundo, né, com o catálogo sistemático dos seus proprietários, foi Adolf Hitler. E por isso mesmo eu estou muito longe do nazismo ou do fascismo, porque eu não gosto de Estado se metendo na minha vida. Eu sou responsável por ela mesma.